os governadores do PDT e as linhas gerais do plano de governo de Ciro. Fala, galera da Ciro Progressista! Aqui estou eu, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise política aqui no nosso canal. Antes de começar a falar sobre os assuntos que eu disse lá na chamada, inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu vou falar a partir deste momento. Vocês já sabem, mas sempre vou repetir, se você já é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. A gente posta muito, vocês sabem. E para ser informado em primeira mão quando sair algum conteúdo novo, é só fazer esse processo, beleza? Bom, então vamos ao que interessa nessa terça-feira, dia 9 de agosto. Como eu prometi no vídeo de sexta-feira, eu vou falar um pouco sobre os candidatos do PDT nos governos estaduais. Evidentemente, o PDT não tem candidato em todos os 26 estados mais o DF, mas tem muitos candidatos e a maioria deles, inclusive, com chances reais de segundo turno e até de vitória. Vamos a eles então? Bom, vou recorrer, lógico, a uma colinha aqui com meu notebook, minha memória é boa, mas não tanto, mas não a esse ponto. Vou ler aqui para vocês alguns deles e falar um pouco sobre. Bom, começando lá no topo do Brasil, lá em Amazonas, a nossa candidata é a Carol Braz. Vocês viram, ela participou do debate nesse último domingo, lá na Band local, na Band Manauara. Ela que é ex-juíza, defensora pública, uma mulher muito correta, muito competente, não é? O Ciro já foi algumas vezes lá fazer algumas agendas com ela. Enfim, é uma grande representante, não é? Não está muito bem ainda nas pesquisas, mas na pior das hipóteses é uma candidatura de posicionamento, não é? Isso é importante para o nosso partido. É importante, inclusive, para um palanque do Ciro lá no norte do país, que ainda é muito bolsonarista e uma parte ainda vota no Lula. Ainda seguindo ali na região norte, também teremos candidato, vejam só, em Roraima. E lá vai ser o Juraci Escurinho, que é empresário, mora lá há mais de 35 anos, tem forte atuação local, não é? Confesso que eu sei pouco da sua, digamos, jornada, da sua função dentro do partido, mas também teremos candidato lá em Roraima. Agora descendo um pouco para o Nordeste, vocês sabem, também teremos candidato lá no Maranhão, e vai ser o Weverton Rocha, que já parou de dar bolas fora, agora está mais aliado à candidatura presidencial do Ciro Gomes e, obviamente, ao próprio PDT. O Weverton Rocha, que foi deputado federal por algumas vezes, atualmente é senador, e vai ser um nome muito forte. Ele tem boas chances, segundo as pesquisas, de ir para o segundo turno e vencer as eleições. Lógico, já que estamos falando de Nordeste, não posso deixar de falar do nosso grande Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Vocês sabem, eu fiz um react sobre a participação dele na Ciro Games. É o nosso principal candidato, gosto de reafirmar isso. Não é? Tem chances reais de ir para o segundo turno e vencer as eleições. Aliás, o PDT e o grupo do Ciro Gomes está apoiando todas as fichas. Ele tem que ser o nosso governador, não é? O Roberto Cláudio é muito qualificado, tanto na parte acadêmica, quanto na sua parte já política, que já é extensa, como ele mesmo destrinchou lá na Ciro Games de 2 semanas atrás. Ele falou que foi deputado, prefeito 2 vezes de Fortaleza, da capital cearense, e agora tem tudo também para ser o próximo governador do Ceará. Bom, agora chegando aqui no Centro-Oeste, a minha terra, a minha região, vocês sabem, eu sou de Goiânia, Goiás, mas aqui teremos a grande Leila Barros como nossa candidata lá no DF, no Distrito Federal. Eu estava reparando ali, ela estava em 4º lugar nas pesquisas, mas com a saída dos picaretas e ex-governadores e senadores do Rigufe e o Arruda, ela tem boas chances de colar mesmo no Ibanez, que é o atual governador, bolsonarista, empresário, picareta, fez um péssimo governo por lá. Ela tem chances reais também
de ir ao segundo turno e vencer as eleições, porque a rejeição dela é muito baixa. Vocês sabem, ela é senadora, foi eleita em 2018, já apoiando o Ciro Gomes, mesmo estando ainda no PSB, e o PSB naquela época foi neutro, e agora ela tem tudo para ser a nossa governadora no DF. Agora para a região sudeste, em São Paulo, se vocês já sabem, mas vou repetir, o nosso candidato vai ser o Elvis César, que teve ótima participação no debate. Eu assisti a íntegra desse debate na Band, foi muito bem, deitou e rolou no Haddad, no candidato novo, no atual governador de São Paulo. Eu até brinquei no Twitter que ele estava debatendo contra os postes, o poste do Lula, o poste do Bolsonaro, o poste do Dória, mas enfim... O Elvis, vocês sabem, ele foi prefeito de Santana da Parnaíba, com êxito, é empresário também, apresentador, ainda está em quarto, quinto lugar nas pesquisas, mas tem uma tendência de crescimento, a rejeição baixa e é isso, vai ser um grande ativo, um grande palanque para o Ciro Gomes lá em São Paulo. No Rio de Janeiro tem o Rodrigo Neves, que também, a exemplo do Weber, andou dando umas bolas fora, mas agora já está mais aliado novamente ao PDT e à candidatura presidencial do Ciro. Rodrigo Neves, que foi um bom prefeito de Niterói, já está há alguns anos no PDT, não é? Foi injustamente preso, foi absolvido, também foi muito bem nos debates do último domingo, ele detonou o Freixo e os representantes da esquerda Leblon ficaram fulos da vida com o mesmo, né, porque ele teve grande destaque. Então ele vai ser o nosso candidato por lá. Bom, agora para finalizar, os candidatos da região sul, aí sim, a única região que teremos candidatos em todos os estados, nos 3 estados desta região. Começando mais acima no Paraná, teremos o grande Ricardo Gomide, que também já foi deputado, um ótimo nome, advogado, um cara muito preparado, né, o Ciro foi... na sua convenção, vocês lembram, eu falei recentemente, teve até a transmissão do Giro do Ciro. Enfim, é um cara muito qualificado, com uma vice negra, e vai ser aí um candidato forte. Ele foi bem também nos debates, foi melhor do que o Requião, inclusive, e é mais um representante do PDT no Paraná. Mais abaixo, em Santa Catarina, também teremos candidato, vejam só, vai ser o Jorge Boeira, que é deputado federal, empresário, também um nome de confiança do PDT catarinense, mais um representante nosso na região sul. Bom, e para fechar essa lista de candidatos do PDT aos governos, fecho com o grande Vieira da Cunha, que já foi prefeito também, deputado, nome de confiança trabalhista do PDT, do Ciro e do Lupe. Ele foi muito bem também nos debates, né? Ocorreram vários debates no último domingo. Reverberou bastante, até a grande Juliana Brizola deu uma força bacana para ele. Mais um forte candidato, tem chances reais de ir ao segundo turno e, por que não, vencer as eleições por lá. Bom, sobre o Senado, os senadores, os nossos candidatos ao Senado, eu vou comentar um pouco mais na live dessa quarta-feira. No final do vídeo vou dar mais detalhes sobre ela. Finalmente, o grande Cabo Daciolo foi oficializado como nosso candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Amanhã vou falar mais sobre isso e também sobre os outros candidatos do PDT ao Senado. Bom, e para finalizar o vídeo dessa terça-feira, eu vou falar, vocês viram que foi lançado em linhas gerais uma, digamos, versão reduzida do plano de governo, o novo plano de governo do Ciro Gomes, que contém 26 páginas, ela foi apresentada ao TSE, reverberou em toda a grande mídia, vejam aí. Vou deixar para vocês aqui, obviamente, no post fixado as principais matérias sobre, né? Mas basicamente lá o Ciro e a sua equipe informou que ele vai criar um programa de renda mínima, que vocês sabem, terá o nome de Eduardo Suplicy, ele vai taxar grandes fortunas, ele propõe o fim da reeleição, a prisão em segunda instância, vai mudar a política de preços da Petrobras, vai propor uma taxação de grandes fortunas e uma ampla reforma tributária, não é? Amanhã também vou comentar um pouco mais sobre isso com o meu convidado, e já aproveitando o ensejo, vai ser o grande William Jacob do canal Politizando. A gente vai comentar sobre basicamente tudo isso que eu falei no vídeo de hoje, não é? Também sobre as chances desses candidatos que eu apresentei a vocês nos governos, as chances de aumentarmos as bancadas
tanto a nível federal quanto estadual, o resultado das últimas pesquisas do Ciro, a Ciro Games, obviamente, a gente vai falar um pouco sobre ela também, que vocês viram, contou com a presença da nossa agora oficial vice-presidenta Ana Paula Matos, não é? Então, conto com a audiência de vocês amanhã, quarta-feira, às 20h12. Beleza? Bom, e para finalizar de vez mesmo o vídeo, só uma pequena errata. No vídeo de sexta-feira eu cheguei a mencionar que a Ana Paula, ela era evangélica. Pesquisei novamente ali no perfil pessoal dela do Instagram e até algumas matérias, mas não, ela não é evangélica, ela na verdade é católica, tem aí fotos inclusive recebendo hóstia, indo à missa lá em Salvador. Só para reformar aquilo que eu falei, na verdade ela é uma representante que dialoga com os cristãos em si, não com os evangélicos propriamente dito. Isso é mais para a parte do Daciolo mesmo, mas sim com a parte cristã, com a mulher cristã. E aí não pode ser só católica, pode ser também evangélica, mas fica aí a minha correção, a minha retificação, né? Eu não tenho compromisso com o erro, faço questão de corrigir sempre que cometa algum equívoco, mas Ana Paula Matos é católica e com certeza vai ser uma grande companheira de chapa, o Ciro Gomes. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa terça-feira. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo o que eu expus para vocês aqui. E aí, vocês gostaram desses nossos representantes nos governos? Vocês acham que esses palanques vão agregar bastante ao Ciro? Vocês gostaram da efetivação do Cabo Daciolo como senador lá pelo Rio? Vocês gostaram dos debates? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã também. Torne-se membro aqui no canal para nos ajudar. Faça como o grande Beto, que gentilmente, quando eu lancei o vídeo na sexta-feira, se tornou membro aqui do canal. São 3 níveis. Dentro da medida do possível, eu vou postando as coisas novas e exclusivas, não é? Se você não puder se tornar membro, tem ainda a modalidade Pix. Você pode fazer a doação de qualquer valor para o nosso Pix, que é esse que aparece na tela. Beleza? Valeu, um abraço e até amanhã.